Mais uma vez, bem-vindos, não apenas aqui, mas também àqueles que nos acompanham online. Esta noite nós vamos falar de um assunto muito importante. Aliás, todos os assuntos têm sido importantes, mas irão compreender por que razão é que ele é muito importante, este assunto. Como habitualmente, vamos orar antes de iniciarmos o nosso estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos queremos colocar ante as Tuas santas e divinas mãos para que o Teu Espírito, Senhor, possa uma vez mais, através da Tua Palavra e abrindo as nossas mentes, levar-nos a uma compreensão correta e profunda das Tuas verdades e especialmente de verdades tão importantes para os dias em que estamos a viver. Bom Pai, nós acreditamos que Tu irás fazê-lo, que Tu estás aqui entre nós, que Tu estarás também, Senhor, nos lares de todos aqueles que nos seguem. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito venha não apenas abrir a nossa mente, a nossa compreensão, mas também abrir o nosso coração para aceitarmos essas verdades tão importantes para os nossos dias. Tudo isto pedimos e desde já pela fé Te agradecemos também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, amigos, hoje nós iremos falar de dois grandes erros que vieram desde o início, precisamente lá do livro de Gênesis, segundo a descrição do livro de Gênesis, que têm acompanhado a história da humanidade e que no tempo do fim serão dois enormes erros pelos quais Satanás vai enganar a maior parte do mundo. Aliás, ele já está enganando muitas pessoas. E nós queremos de uma forma muito clara, lógica, compreensiva, profunda, nós entendermos estes assuntos. São dois erros que estão a cativar praticamente todo o mundo. E quando eu falo do mundo, não falo apenas do mundo secular, falo mesmo do mundo religioso. E dentro do mundo religioso, não apenas do mundo religioso muçulmano, ou do mundo religioso budista ou hinduísta, falo do mundo religioso mesmo que se diz cristão, da cristandade. Pois bem, são dois erros que estão intimamente ligados um com o outro. Quando se aceita um, automaticamente se aceita o outro. Também quando se rejeita um, acaba por se rejeitar o outro. Vamos começar o nosso estudo abrindo as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 3. Vocês perguntarão, mas hoje não começamos por Gênesis? Já lá iremos. Romanos, capítulo 3 e versículo 20. Romanos, capítulo 3 e versículo 20. E aqui nós vamos ver uma noção que é muito importante. Romanos capítulo 3 e no versículo 20 nós lemos o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Agora eu quero que prestem atenção sobretudo à última parte deste versículo. Em razão de que pela lei vem o quê? Vem o pleno conhecimento do pecado. Pode haver pecado se não há lei? É evidente que não. Vamos ver um outro texto em Romanos, também na Epístola de Romanos, agora no capítulo a seguir, no capítulo 4, e no versículo 15, que diz o seguinte: porque a lei suscita a ira. E porquê que suscita a ira? Pois bem, porque nós somos filhos da ira, conforme diz também a palavra de Deus. Porque a lei suscita a ira. E agora reparem na última parte deste versículo igualmente. Mas onde não há lei, também não há quê? Não há transgressão. Vocês entendem a lógica destas afirmações? É fácil de compreender. Por exemplo, deixem-me dar um exemplo muito simples que cada um de vós compreenderá perfeitamente bem. Se eu, por exemplo, for na autoestrada a menos de 120 km/h e tiver um carro da patrulha da polícia que mandar parar e me quiser passar uma multa, têm eles o direito de o fazer? Não. Porquê? Porque a lei diz que é transgressão apenas se eu vou a quê? A mais de 120 km/h, que é o limite máximo de velocidade na autoestrada. Por exemplo, não sei se ainda hoje é assim, mas há uns anos atrás aprendi que na Alemanha não há limite de velocidade nas autoestradas. Então, se não há nenhuma lei de trânsito na Alemanha proibindo qualquer limite de velocidade, eu pergunto, algum polícia na Alemanha pode multar alguém por ir na autoestrada a 200 km/h? É evidente que não. Portanto, só há transgressão quando há o quê? Quando há uma lei. Se não há lei, obviamente não há transgressão. É esta a ideia clara para vós? Eu penso que sim, ela é extremamente clara. Bom, vamos ver, por exemplo, o exemplo que o apóstolo Paulo dá um pouco mais à frente, no capítulo 7 de Romanos, Romanos, capítulo 7, e
no versículo 7. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? E ele responde: de modo nenhum. Agora reparem. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio de quê? Por intermédio da lei. E depois ele dá um exemplo. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Como é que Paulo veio a aprender que a cobiça é uma má coisa? Através da lei que diz: não cobiçarás. Como é que nós podemos saber que a cobiça é uma má coisa? Porque a lei diz: não cobiçarás. Como é que eu posso saber que o adultério é uma coisa má? Porque a lei diz: não cometerás adultério. Como é que eu posso saber que mentir é uma coisa má? Porque a lei diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não diz contra Deus, porque nós não podemos mentir a Deus. Podemos mentir ao nosso próximo. Podemos fazer teatro com o nosso próximo, com Deus não. Pois bem, poderia eu saber que, por exemplo, ter outros deuses diante de mim é pecado se a lei não me dissesse isso? Portanto, este princípio é extremamente claro, simples e lógico. Onde não há lei, não há quê? Não há transgressão. E a transgressão, como é que a transgressão é definida? 1 de João, capítulo 3, 1 de João, capítulo 3, e no versículo 4, já vimos esse texto, vamos ver novamente. 1 de João, capítulo 3 e versículo 4, que diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porquê? Porque o pecado, diz a seguir, é o quê? É a transgressão da lei. Portanto, se não há lei, não há pecado. Portanto, esta é a primeira ideia, muito simples, mas fundamental para o estudo que nós queremos fazer esta noite. Se não há lei, não há pecado. Está claro este ponto? Ora bem, vamos agora novamente à Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5 e no versículo 12. Romanos, capítulo 5 e versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o que é que veio? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos quê? Porque todos pecaram. E mais à frente, no capítulo 6 e no versículo 23 diz: porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Bom, vamos a Tiago, capítulo 1, apenas reforçar este ponto novo que nós estamos a ver. Epístola de Tiago, capítulo 1, e no versículo 15, diz o seguinte: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Ou seja, a cobiça é, portanto, um pecado, portanto, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Gera a morte. Então, reparem bem, se não há lei, não há pecado. Certo? Foi o que vimos há pouco. Se não há pecado, não há quê? Não há morte, porque a morte é quê? É consequência do pecado. Estão vocês a acompanhar-me? Eu não quero que ninguém durma esta noite. Porque isto é muito importante aquilo que nós vamos estudar aqui. Portanto, repetindo, se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há morte. Estão a raciocinar comigo? Muito bem. Ora bem, vamos ver agora um outro texto. Vamos a 1 de Timóteo, capítulo 6. 1 de Timóteo, capítulo 6. E já agora, antes de lermos este texto, reparem, se não há morte, o que é que nós somos? Imortais. É ou não é? Eu vou repetir outra vez. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há morte. Se não há morte, então somos o quê? Imortais. Agora, o que é que a Bíblia tem a dizer sobre o único que é imortal? Bom, vamos a 1 Timóteo, capítulo 1, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Bom, deixem-me dizer-vos, para aqueles que possam eventualmente estar com algumas dúvidas, porque é que eu estou a fazer este raciocínio, deixem-me dizer-vos que quando eu estava no meu 12º ano de escolaridade, tive um excelente professor de matemática e fazia parte também da matéria que devia ser dada aos alunos no 12º ano de escolaridade, fazer determinadas demonstrações matemáticas. Já não me lembro como é que se chamava essa matéria, e eu lembro-me que uma das coisas que eu aprendi na altura com esse professor era que se podem fazer demonstrações por redução ao absurdo. Parte-se, por exemplo, de uma premissa,
qualquer, que nós não sabemos se é verdadeira ou falsa, teoricamente, e depois vamos fazendo uma série de raciocínios lógicos com base nessa premissa. Se a conclusão à qual nós chegamos é uma conclusão absurda, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a premissa da qual nós partimos é errada. Portanto, aquilo que eu estou aqui a fazer convosco é fazer uma série de raciocínios para ver se a conclusão nós chegamos lógica ou se é, pelo contrário, absurda. Então venham comigo, conforme vos disse, a 1 Timóteo, no capítulo 1, e vamos ler o versículo 17. 1 de Timóteo, capítulo 1 e versículo 17. Assim ao Rei que? Eterno. E depois o que é que vem a seguir? Imortal. Está a falar de quem? Aqui Paulo está a falar de Deus. Assim, de Jesus Cristo. Assim, Jesus Cristo vem mencionado no versículo 16. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, aqui já vimos que Deus é imortal, mas se formos agora ao capítulo 6 de 1 Timóteo, do mesmo livro, 1 de Timóteo, capítulo 6, e se lermos vamos ler a partir do versículo 14. 1 Timóteo 6, 14, e vamos ler até ao versículo 16. Diz assim, Paulo está a escrever ao seu companheiro de ministério, Timóteo, a quem ele chamava de filho, e diz assim, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até à manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada, pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é este Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? É Deus. E agora reparem, versículo 16. O único que possui o quê? Que possui imortalidade. Quem é o único então que possui imortalidade? De acordo com a Bíblia, é Deus. Bom, mas vamos lá então retomar o nosso raciocínio que nós fizemos desde o início. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há morte. Se não há morte, então somos quê? Imortais. Mas uma vez que a Bíblia nos diz que apenas Deus é imortal, e se nós somos imortais, então o que é que nós somos? Deus! Vocês estão a compreender ou não? Eu vou repetir outra vez. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há morte. Se não há morte, então somos imortais. Mas uma vez que a Bíblia diz que o único que possui imortalidade é Deus, então se somos imortais, somos Deus. Onde é que vocês já ouviram esta história? Não é no livro de Gênesis? Quando a serpente se apresentou, ou melhor, falou com Eva, o que é que ela disse? Os vossos olhos se abrirão. Vamos lá ver. Vamos lá ao livro de Gênesis. O nosso livro de Gênesis é o livro base. E agora eu não comecei por Gênesis, mas queria cá vir parar. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E vamos ler, já lemos, mas nunca é demais nós lermos estes versículos. Vamos ler novamente a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Era isso que Deus tinha dito? Não, Deus tinha dito, de toda a árvore do jardim podereis quê? Comer livremente, apenas de uma não podereis comer. E aqui Eva foi confrontada com uma mentira tão grosseira da parte de Satanás, mas mesmo assim ela ficou tão perturbada ao ouvir isto, que na resposta, sabe o que é que ela fez? Isto é muito comum existir ainda hoje. Quando alguém nos apresenta algo que é erróneo, nós para compensar esse erro tendemos a ir para o outro extremo. E Eva foi para o outro extremo e ao ir para o outro extremo ela distorceu a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha dito. Querem ver comigo? Respondeu-lhe a mulher, versículo 2, do fruto das árvores do jardim podemos comer, aqui ela respondeu bem, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Até aqui tudo bem. Mas agora reparem, nem tocareis nele, isto foi acrescentado, nem tocareis nele para que não morrais. O que é que Deus tinha dito? Vamos recordar Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, agora reparem, versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Onde é que está o tocar? Não está lá? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eva, na sua tentativa de compensar a mentira grosseira que a serpente tinha acabado de dizer,
vai para o outro extremo e acrescenta algo que Deus não tinha dito. Diz que não deviam comer, mas nem sequer tocar. Bom, o tocar não estava lá, na ordem, só estava ao comer. Vamos voltar ao diálogo entre a mulher e a serpente. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que quê? Não morrereis. Então se ela não iria morrer, o que é que ela iria ser? Imortal. E agora reparem, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, não mais sereis servos de Deus cegos, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eu já aqui vos disse, mas volto a dizer. Aquilo que verdadeiramente a serpente estava a dizer, ou melhor, Satanás estava a dizer a Eva, era o seguinte: vós não tendes que depender de Deus para saberes aquilo que é bom e aquilo que é mau, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Essa história de que Ele é o vosso Criador e por isso Ele é que sabe o que é que vocês têm que fazer, esqueçam isso. Vocês são inteligentes, vocês podem saber aquilo que é certo e que é errado. Sabem qual é o problema com esta árvore? Eu vou-vos dizer, é que esta árvore é uma árvore que dá um conhecimento especial. E se vocês comerem desta árvore, indiretamente a mulher estava a pensar, bom, esta árvore deve ter qualquer coisa de especial, para ter aqui uma serpente a falar, e a serpente comeu deste fruto, bom, há alguma coisa de especial nesta árvore. Pois é, se calhar é isso. É que Deus não quer que nós tenhamos este conhecimento especial, porque se temos esse conhecimento especial, vamos ficar iguais a Ele. Sereis como Deus. E sereis conhecedores do bem e do mal. Vós não tendes que depender de uma lei externa a vós próprios. Cada um de vós pode ser uma lei para si mesmo. Cada um de vós pode decidir o que é bom e o que é mau. Será que vocês já uma vez ouviram pessoas com este tipo de discurso? Eles é que sabem o que é certo e o que é errado. O que é que eles estão a dizer para si mesmos e para outros? Que eles são o padrão, a bitola do que é certo e do que é errado. Ninguém lhes venha dizer o que é certo e o que é errado. E muito menos alguém venha com a ideia de que há um Deus que diz o que é certo e o que é errado. Eles sabem muito bem o que é certo e o que é errado. Eles são uma lei para si mesmos. Esta foi a tentação da serpente para com Eva. Então estão a ver? Não precisam da lei. Então se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não vai haver morte, é evidente. É certo, não morrereis. De onde é que vêm então estes dois grandes erros? Direitinhos do Jardim do Éden. Através destas tentações que a serpente apresentou diante de Eva. Ora bem, vamos avançar um bocadinho mais e vamos a Romanos, capítulo 5 e versículo 12. Romanos, capítulo 5 e versículo 12. Já lemos este texto, mas permitam-me agora lê-lo novamente para vermos um outro aspecto daquilo que aqui está escrito. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim como por um só homem entrou o quê? O pecado. E o pecado é o quê? É a transgressão da lei. Então, e eu pergunto, quem foi este homem pelo qual entrou o pecado no mundo? Foi Adão. E se Paulo nos diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e se o pecado é a transgressão da lei, transgrediu Adão a lei de Deus? Claro que sim. E nós já vimos aqui, e apenas recordo em passagem, que naquela ordem que Deus tinha dado a Adão e Eva, estavam, por assim dizer, reunidos ou condensados todos os mandamentos de Deus. Como assim? Bom, será que eles quebraram o mandamento que diz não terás outros deuses diante de mim? Claro que quebraram, porque se não tivessem dado ouvidos à serpente, ou melhor, permitido que um outro Deus se interpusesse entre eles e o Deus verdadeiro, não teriam dado ouvidos à serpente. Quebraram esse mandamento. Será que quebraram o mandamento que diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Bom, indiretamente, Eva, quando ela começou a distorcer um pouco daquilo que Deus tinha dito, ela tomou o nome de Deus em vão, dizendo algo que Deus não tinha dito. Será que eles, de respeitar o mandamento, diz honra a teu pai e a tua mãe? Quem eram os pais de Adão e Eva? O próprio Deus. Será que eles, de respeitar o mandamento que diz não matarás? Pois bem, como resultado do seu pecado, o que é que veio ao mundo? Morte. Será que eles quebraram o mandamento que diz não adulterarás? Adultério espiritual, cometeram?
ao se ligarem a outro Deus que não o Deus verdadeiro? Cometeram eles o pecado não furtarás? Claro, roubaram também esse direito. Cometeram eles o pecado não dirás falso testemunho contra o teu próximo? Bom, eles fizeram isso. Por exemplo, quando Eva foi falar do seu marido, ela deu a entender que aquilo afinal era bom, que o fruto não havia problema nenhum. Cometeram eles o pecado que diz não cobiçarás, cobiçaram algo que não deviam ter cobiçado, ou seja, o fruto daquela árvore proibida. Ou seja, naquela ordem que Deus tinha dado, estavam, por assim dizer, condensados todos os mandamentos. Quando eles desrespeitaram essa ordem divina, eles desrespeitaram, quebraram a lei de Deus. Por isso pecaram. Daí o apóstolo Paulo tem razão quando diz por um homem entrou o pecado no mundo. Porquê? Porque Adão, ao desobedecer a essa ordem que Deus tinha dado, cometeu a transgressão à lei de Deus. Então, eles pecaram. E a minha pergunta é, como resultado desse pecado, eles vieram a morrer? Oh, claro que sim. Estava Satanás certo quando lhes tinha dito que não morrereis? Afinal, quem é que tinha razão? Satanás ou Deus? Deus tinha razão. Porque ao fim de 930 anos nos diz a Bíblia que Adão morreu. E se virem a lista da genealogia que nós encontramos em Gênesis no capítulo 5, pois bem, patriarca após patriarca nos é dito e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Veio a morte ao mundo como resultado da transgressão? Absolutamente. Repito, mais uma vez, quem é que estava certo? A serpente ou Deus? Pois bem, era Deus que estava certo. Pois bem, como resultado do seu pecado, ou seja, da transgressão da lei de Deus, o que é que aconteceu a Adão e Eva? Vamos agora ver algo muitíssimo interessante. Vamos voltar a Gênesis, capítulo 3. O que é que aconteceu como resultado do pecado de Adão e Eva? Gênesis, capítulo 3, e vamos ver o versículo 23. Gênesis, capítulo 3 e versículo 23, onde nos é dito o seguinte: O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. O que é que aconteceu a Adão e Eva? Devido ao seu pecado, foram quê? Foram expulsos do jardim. Muito bem. E depois de terem sido expulsos do jardim, o que é que Deus fez? Vamos ler o versículo a seguir, o versículo 24. E expulso o homem, colocou querumbins ao oriente do jardim do Éden. Quem são querumbins? São anjos. Colocou querumbins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para quê? Qual era o objetivo da presença desses querumbins ou desses anjos com uma espada flamejante? Para quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Pergunto, tinham Adão e Eva necessidade de comer frequentemente do fruto da árvore da vida? Sim ou não? Sim, tinham. Sabe o que é que isso indicava? Bom, para além de eles terem que depender da árvore da vida, isso ajudava a fazê-los compreender que a fonte de vida que eles vivessem não estava inerente a eles próprios. A fonte de vida estava fora deles mesmos. E eles teriam que ir a essa fonte externa, e essa árvore da vida seria como uma, deixem-me dizer-vos assim, seria como que um carregador das suas baterias. Quando as suas baterias, é claro, isto é uma linguagem figurada, obviamente. Quando as suas baterias estivessem a diminuir, tinham que ir ali, portanto, ao carregador e então comer do fruto da árvore da vida, e assim as suas baterias ficavam carregadas de nova vida, de nova energia. Agora, porquê que Deus coloca então querumbins para guardar o acesso à árvore da vida? Para que quê? Para que eles não comessem da árvore da vida e assim, em algum momento, a sua vida, depois da carga da bateria, entre aspas, ir até abaixo, eles pudessem quê? Eles pudessem morrer. E já repararam que Adão, só depois de não sabemos quanto tempo passou desde a sua criação até à queda, a Bíblia não nos diz, mas provavelmente não terá sido muito tempo. Vamos supor que terá sido um ano, terá sido meses, não sabemos. Bom, mas vamos arredondar as contas. Vamos supor que tivesse sido um ano. Bom, a Bíblia nos diz que Adão morreu com a idade de 930 anos, em Gênesis capítulo 5. Bom, tiremos um ano, 929. Já viram que depois de ele ter deixado de ir ao carregador pela última vez, a bateria ainda durou 929 anos? O que é que isto mostra? Que Adão tinha uma carga, uma capacidade de vida fenomenal. E só quando essa bateria chegou ao fim, então é que Adão morreu.
E sabem que a Bíblia nos diz no livro do Apocalipse que quando os remidos entrarem na Nova Jerusalém vão ter acesso a uma árvore da vida? Já lá iremos, mas fiquem com esta noção. Pois bem, então vamos ver o que é que aconteceu com Adão e Eva. Então, Adão e Eva quebraram a lei de Deus, através da desobediência àquela ordem explícita que Deus lhes tinha dado, ou seja, pecaram. Como resultado do seu pecado, Deus então expulsou-os do jardim. Ou seja, expulsou-os do jardim para não terem acesso à árvore da vida, para não comerem da árvore da vida. Depois, anjos, ou um anjo, pelo menos, foi posto à entrada do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. E como resultado de Adão ser expulso do jardim do Éden e ficar, portanto, fora do jardim do Éden, que duas consequências vieram. Vamos ver em Gênesis, capítulo 13, no versículo 17, diz assim: E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenar não comesses, reparem, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Embora este texto esteja um pouco antes do texto que fala da expulsão, Adão só recebeu esta maldição depois de quê? Depois de ter saído, depois de ter sido expulso do jardim. Estão a compreender-me? Então, uma das consequências que veio sobre a vida de Adão foi a maldição. A Bíblia diz-nos igualmente que Deus lançou uma maldição sobre a serpente. Lançou depois a maldição sobre Adão. Lançou a maldição sobre a terra. E, como resultado igualmente deste pecado, desta expulsão, para além da maldição, o que é que veio igualmente? Veio a morte. Versículo 19, Gênesis 3:19, diz assim: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó quê? E ao pó tornarás. Vais voltar ao pó, ou seja, vais morrer. Então, recapitulando, Adão e Eva quebraram a lei de Deus, pecaram. Como resultado desse pecado, Deus expulsou-os do jardim, e depois de os terem expulso do jardim, portanto, para não comerem a árvore da vida, um anjo foi posto à entrada do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. E duas consequências resultaram desse pecado de Adão e da expulsão. Maldição veio sobre eles e, finalmente, a morte. Vocês perguntarão, mas porquê que está a ir através desta sequência? Por uma razão muito simples. É que nós vamos agora ao livro do Apocalipse e vamos ver que no livro do Apocalipse esta sequência de acontecimentos vai ser agora revertida. Ou seja, vai agora... É como se estivéssemos a ver o filme ao contrário. Aquilo que aconteceu no início, agora vai-se reverter e vai tudo voltar à situação original. Venham comigo ao livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, o último livro da Bíblia e o último capítulo. Apocalipse, capítulo 22 e versículo 14. Onde diz o seguinte: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito a qual árvore? A árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Bom, sabe uma coisa? Eu não sei que versão é que estão a utilizar, a versão da Bíblia, mas há versões que não dizem aquilo que a minha diz no início. Há versões que dizem bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Por exemplo, nos países de língua inglesa, nos países anglófonos, sabem que a Bíblia mais usada é a chamada King James Version. É, digamos, a versão clássica. Assim como nos países de língua portuguesa é a versão de João Ferreira de Almeida. Aliás, a minha é João Ferreira de Almeida, mas a João Ferreira de Almeida tem a edição revista e corrigida e a revista e atualizada. A minha é a revista e atualizada. Então, a versão clássica em língua inglesa é a King James Version. E na King James Version vem lá, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Bom, a pergunta é, afinal, qual das traduções é a verdadeira? Bom, deixem-me dizer-vos que aqui nesta tradução que diz bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, esta ideia de lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro é uma ideia que está no outro lado no livro do Apocalipse. Venham comigo, por exemplo, verem Apocalipse 12. Apocalipse, no capítulo 12, e no versículo 11 diz assim: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Agora, a questão é, mas
embora esta noção esteja correta, não esteja errada, qual será a melhor tradução? Bom, deixem-me dizer-vos, e aqui estou em plena sintonia com alguns eruditos que dizem o seguinte, e já vamos ver que depois por comparação com o versículo seguinte, com o versículo 15, que a melhor tradução aqui será bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E porquê? Porque aqui está-se a referir a algo que vai reverter aquilo que aconteceu quando? Aquilo que aconteceu no início. Pensem comigo. A Bíblia, e reparem, esta ideia de guardar os mandamentos de Deus também vem no livro do Apocalipse, ou seja, não estamos a inventá-la de fora. Onde, por exemplo, Apocalipse 12:17, onde diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se virmos a sequência cronológica exata, iremos chegar à conclusão que este versículo se refere ao final da história humana. Portanto, no final da história humana, haverá um povo que, segundo diz aqui o Apocalipse, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. 2 capítulos mais à frente, no capítulo 14 e no versículo 12, a mesma noção é apresentada. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mas em Apocalipse 22, o livro do Apocalipse está agora a mostrar a reversão, ou seja, a sequência inversa daquilo que aconteceu no livro de Gênesis. E agora pensem comigo. Segundo o livro do Apocalipse, haverá um povo no tempo do fim que guarda os mandamentos de Deus. Estão eles a fazer o contrário daquilo que Adão e Eva fizeram? Adão e Eva quebraram os mandamentos de Deus ao desobedecer àquela ordem, certo? Agora, haverá um povo que guarda os mandamentos de Deus. Adão e Eva, quando desobedeceram aos mandamentos de Deus, o que é que aconteceu? Eles foram expulsos do jardim para não ter acesso à árvore da vida e, devido ao facto de terem sido expulsos do jardim, o que é que aconteceu? Um anjo se colocou à porta para não os deixar entrar mais e, como resultado, a maldição e a morte vieram sobre eles. No livro do Apocalipse nós temos a apresentação de um povo que no tempo do fim guardará os mandamentos de Deus e, por guardarem os mandamentos de Deus, ser-lhes-á permitido passar pelas portas e, porque lhes será permitido passar pelas portas, eles terão assim acesso à árvore da vida. E sabem uma coisa? Depois de terem acesso à árvore da vida, há duas coisas que acabam. Uma é a maldição e outra é a morte. Bom, não sou eu que digo. Venham lá agora, por favor, comigo, ver estas passagens. Vamos primeiro a Apocalipse, capítulo 21 e versículo 12. Apocalipse, capítulo 21 e versículo 12, onde diz o seguinte: tinha grande e alta muralha, está a falar da Nova Jerusalém, 12 portas e junto às portas 12 anjos. E sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Eu pergunto, o que é que estes anjos estão aqui a fazer nas portas? O que é que eles estarão aqui a fazer? Sabem a fazer o quê? A fazer... Boa ideia essa. Estão a fazer o check-in. A ver se alguém pode realmente passar por ali. Então, a ver a identidade espiritual de cada um. Estás habilitado a entrar? Sim, senhora, estás. Podes entrar. Há um estudo muito interessante, nós iremos fazer mais à frente, que é mostrar que haverá 12 tipos de personalidades diferentes entre o povo de Deus dos últimos dias. E esses 12 tipos de personalidade, bom, os manuais de psicologia às vezes dão a entender que há 4 tipos de personalidades, os coléricos, os sanguíneos, os fleumáticos e agora passou-me o outro. Pois bem, não há 4, há 12. E nós iremos ver isso. E esses 12 tipos de personalidades diferentes são exatamente os mesmos tipos de personalidades que encontramos nos filhos de Jacó. E já repararam que a Bíblia fala dos 144 mil, que são 12 mil de cada tribo de Israel? E cada tribo de Israel vai apresentar umas características. E a minha convicção que, por exemplo, se eu sou de determinada tribo, eu entro na porta da Nova Jerusalém que corresponde àquela tribo. Outro que tem outra característica entrará por outra porta e assim sucessivamente. É uma ideia interessante que iremos desenvolver mais à frente, numa das nossas palestras mais à frente. Ora bem, voltemos então ao nosso livro do Apocalipse e agora vamos ao capítulo 22 e versículo 3. E agora reparem o que é que diz aqui. Já agora, deixem-me ler o versículo 2 em primeiro lugar, porque o versículo 2 diz: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está o quê?
a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para quê? Para a cura dos povos. Pergunto, terão redimidos necessidade de se alimentar da árvore da vida, como Adão e Eva tinham necessidade de se alimentar da árvore da vida no início? Claro que sim. E porquê? Para demonstrar que eles não são quê? Não são imortais. A imortalidade não é um dom inerente à pessoa, é algo que é atribuído do exterior. E agora o versículo 3 diz: nunca mais haverá qualquer quê? Maldição. A maldição que veio sobre Adão e Eva no início, vai ela terminar? Sim. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Qual é a outra coisa que vai terminar? Apocalipse capítulo 21 e versículo 4. Diz assim, ainda outro capítulo que fala sobre o novo céu e nova terra. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte quê? Já não existirá. Vocês estão a ver que se dá agora aqui o processo inverso daquilo que aconteceu no início? Eu vou repetir. No início, o que é que aconteceu com Adão e Eva? Pois bem, Adão e Eva, no início, eles pecaram, desobedeceram aos mandamentos de Deus. Como resultado de terem pecado, Deus expulsou-os do jardim. E expulsou-os do jardim com que objetivo? Para que não tivessem mais acesso à árvore da vida. Para que a sua energia que tinham armazenada neles viesse a esgotar-se e, ao esgotar-se, eles pudessem morrer, tal como tinha sido decidido. E, para não comerem, então, da árvore da vida, anjos foram colocados às portas do paraíso para que eles não tivessem, para guardar o acesso à árvore da vida e para que assim Adão e Eva não tivessem acesso à árvore da vida. E como resultado disso, a maldição entrou no mundo e com a maldição a morte. No tempo do fim, vamos ter um povo que guarda os mandamentos de Deus. Como resultado de guardar os mandamentos de Deus, podem ter acesso à árvore da vida, vão passar pelos portões, os anjos estão lá, mas agora para os deixar passar, eles vão entrar na cidade, vão ter acesso à árvore da vida e como resultado de ter acesso à árvore da vida não haverá mais maldição e não haverá mais morte. Não é isto exatamente o processo, o reverso da medalha? Não é isto? O Apocalipse não está a desfazer aquilo que foi feito no livro de Gênesis? Isto é fantástico. A Bíblia apresenta-nos uma simetria perfeita. Vai acontecer o reverso daquilo que aconteceu no início. Bom, agora aqui um assunto que é muito importante nós falarmos. E a propósito ainda da entrada do povo de Deus, venham ver comigo um texto que está no Antigo Testamento, estava-me a esquecer deste texto, em Isaías 26, Isaías capítulo 26, Isaías capítulo 26 e versículos 1 e 2. Isaías capítulo 26 e versículos 1 e 2. Lemos aí o seguinte: naquele dia, já irão ver que dia é esse, se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. E agora reparem, versículo 2. Abri vós as portas, para que entre a nação quê? A nação justa, que guarda a fidelidade. O que é que vai ser dito no tempo do fim? Abram as portas, para que entre quem? Para que entre a nação justa. Quem é a nação justa? Se é justa, se guardam a fidelidade, guardam os mandamentos? Claro que sim. Bom, agora há uma noção muito importante que importa aqui referir. Estou eu a dizer que é possível nós guardarmos os mandamentos, para que, guardando os mandamentos, nós possamos entrar assim na cidade? Bom, deixem-me dizer-vos claramente que, por nós mesmos, não conseguimos guardar esses mandamentos. É muito importante esta noção de que a obediência é apenas possível quando nós estamos ligados à fonte da vida. Venham comigo ver um texto, já vos mostrei, é muito importante esse texto, mas importa vê-lo novamente. Ezequiel capítulo 36, já o citei talvez 2 ou 3 vezes neste seminário, mas vou citá-lo novamente. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. O Senhor aqui promete, em primeiro lugar, dar um coração novo. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei quê? Coração de carne. E só depois desta transformação estar feita,
Transformação esta que corresponde ao novo nascimento, ao processo do novo nascimento de que Jesus falou com Nicodemos, João capítulo 3. Então, como resultado desta conversão, deste novo coração, então o que é possível? Versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei... Quem é que fará? Deus. Que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e quê? E os observeis. Então, como resultado da transformação do coração, agora o novo coração pode receber o Espírito Santo, mas continua a ser ainda pela ação de Deus, pela ação do seu Espírito no novo coração, que a pessoa pode o quê? Que a pessoa pode andar nos estatutos de Deus e guardar os seus juízos e os observar. Está esta noção clara na vossa mente. Isto é importantíssimo. Vamos ver, por exemplo, em Efésios. Vamos agora ao Novo Testamento. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. E vamos ler os versículos 8 a 10. Diz assim, porque pela graça, diz o versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Bom, há muitos cristãos que gostam de ficar apenas por aqui. Estão a ver? Somos salvos pela graça. E é verdade. Ninguém pode apresentar-se diante de Deus e dizer, olha, Senhor, eu sou uma boa pessoa, como resultado desse facto, tu tens de me aceitar. Vê lá como é que fazes as coisas, tu tens de me aceitar. Não foi esse o estado de espírito que levou o fariseu ao templo a orar? Oh, Senhor, graças te dou, porque eu sou uma pessoa fantástica. Eu não sou como este parvalhão que aqui está ao meu lado. Eu faço isto, faço aquilo, não faço isto, não faço aquilo. Como quem diz, tu tens de me aceitar. E o Senhor Jesus vai dizer dele que ele desceu para a sua casa não justificado. E o outro desgraçado que lá estava, que ainda por cima era desprezado pelo que era bom, apenas disse, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E desse, Jesus disse que desceu para a sua casa justificado. Eu pergunto, o que é necessário para nós entrarmos um dia pelos portões da nova cidade, da Nova Jerusalém? Estarmos quê? Justificados? Então, é pela graça que sois salvos. Mas agora reparem, o versículo 9 ainda diz, não de obras para que ninguém se glorie. Mas alguns gostam de ficar por aqui. Ler o versículo 8, quando muito o versículo 9 também, mas o versículo 10 tendem a esquecer. E o versículo 10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para quê? Para boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que quê? Para que víssemos essas obras, andássemos nelas. Bom, para ficarem talvez com uma noção mais exata de qual é a relação que existe entre a fé e as obras, porque esta é uma noção que tem trazido alguma confusão a muitos. Por exemplo, lembrem-se de Martinho Lutero. No tempo da Reforma Protestante, Martinho Lutero chegou à conclusão dele, que a Epístola de Tiago deveria ser tirada do cânon. Porque ele enfatizava tanto a noção bíblica da justificação pela fé, que ele não conseguia compreender aquilo que Tiago dizia. Porque Tiago dizia, é interessante porque Paulo em Romanos 4 fala de Abraão e diz que Abraão foi justificado pela fé. Tiago vai usar o mesmo exemplo de Abraão e vai dizer que Abraão foi justificado pelas obras. O Lutero ficava em curto-circuito na sua mente. Ele dizia, não, isto não pode ser. Tiago está errado. Já iremos ver qual é a diferença entre um e outro. Mas deixem-me dar-vos esta imagem. Quando nós entramos no carro e pomos o carro a trabalhar, quais são as rodas que começam a andar em primeiro lugar? As rodas da frente ou as rodas de trás? Alguns dizem assim, bom, depende se é tração à frente ou tração atrás. Errado. Se é tração à frente, as rodas da frente começam a andar, mas o que é que acontece às rodas de trás imediatamente? Começam a andar também. E se for tração atrás, as rodas de trás, as rodas traseiras são as rodas motrizes, começam a andar, mas o que é que acontece imediatamente às rodas da frente? Começam a andar também. A noção que eu quero transmitir é esta, irmãos. A fé é, por assim dizer, a força motriz que nos põe a andar. As obras são aquilo que seguem imediatamente. Compreenderam esta noção? Por exemplo, aquela porta ali ao fundo. Quando se abre a porta, qual é a parte que se move em primeiro lugar? É a parte da porta que está do exterior ou é a parte da porta que está do interior? São as duas ao mesmo tempo.
Quando a fé é genuína, a fé é a força motriz. Mas essa força motriz faz com que imediatamente as obras se sigam. Paulo, quando fala de Abraão, dizendo que ele foi justificado pela fé, foi uma fé que ele teve que o impulsionou de imediato a fazer o quê? A fazer aquilo que Deus lhe tinha pedido. Estão vocês a acompanhar? Ou seja, Paulo está a dizer como é que as pessoas são salvas. Tiago fala do modo de viver das pessoas que foram salvas. Ou seja, não somos salvos pelas obras, mas as obras seguem-se imediatamente após a pessoa ter sido salva pela fé. Quando a pessoa realmente vai junto do Senhor, reconhecendo que é pecador e reconhecendo que foi devido ao seu pecado, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por ela, por todos, na realidade. Mas quando a pessoa personaliza aquela morte de Cristo para si mesma e reconhece que Deus tem um grande amor para com ela, porque se não fosse esse amor, Deus não teria feito o que fez na pessoa de Jesus Cristo. E há aquele texto que todos os cristãos creio que conhecem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para Jesus e vemos o seu amor demonstrado na cruz do Calvário, como resultado desse amor pelo Senhor e como resultado do perdão que Ele nos dá pelos méritos dessa sua morte expiatória, como resultado desse amor, nós passamos a desejar fazer a vontade de Deus. Não temos capacidade em nós, mas o Senhor dá-nos essa capacidade, porque nós desejamos. Portanto, não temos acesso ao reino de Deus pelas nossas obras, feitas só em nós próprios. Não, ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas quando nós somos salvos pela graça de Deus, Deus transforma o nosso coração, retira o coração de pedra, coloca um coração de carne, e esse coração de carne, recebendo a influência do Espírito Santo, está capacitado para as boas obras que se seguem imediatamente. Quanto tempo levou a mulher samaritana depois de ter recebido a água da vida que Jesus lhe ofereceu? Quanto tempo levou ela a fazer obras de fé? Foi quase imediato. Assim que ela se sentiu entusiasmadíssima por aquilo que tinha ouvido daquele homem, daquele judeu, o que é que ela fez? Até largou o cântaro, nem se lembrou mais do cântaro, aí vai ela a correr para a sua aldeia, para Sicara, para falar aos outros. Quanto tempo demorou? Foi imediato. É isto. A fé está na origem, é a força motriz. As obras é aquilo que seguem. Vamos ler um texto já lemos também esse texto, mas vamos lê-lo novamente, em Mateus capítulo 7 e versículos 21 a 23. Bom, há muitos cristãos hoje em dia que dizem, e agora reparem nesta ligação que há muitos cristãos que dizem que a lei foi cravada por Cristo na cruz. Já ouviram isso? Há muitos que dizem, bom, Jesus Cristo cravou a lei na cruz. Então se a lei foi cravada na cruz, então não há mais lei. E se não há mais lei, então o que é que não há mais também? Não há mais pecado. E se não há pecado, não há mais quê? Não há mais morte. E se não há mais morte, então somos imortais. Mas uma vez que o único, segundo a Bíblia, que é imortal é Deus, então somos deuses. E estão a ver como é que aqueles que não acreditam ou que acreditam que a lei foi cravada por Cristo na cruz, facilmente também acreditam que somos imortais? Escutem isto. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, se eles fossem realmente imortais, como a serpente lhes disse que eles seriam, teria tido alguma vantagem Jesus a expulsá-los do jardim do Éden para não terem mais acesso à árvore da vida? Teria feito alguma diferença? Quer dizer, eles não puderam ter mais acesso à árvore da vida. Qual era o problema? Se eles eram imortais neles próprios, não iriam morrer. Isto faz sentido ou não? Mas, se o homem é imortal, eu pergunto agora, o que é que Jesus veio fazer? Jesus veio dar o quê a nós? Segundo o Evangelho, diz o apóstolo Paulo, veio nos dar a imortalidade. Então, mas Jesus veio sofrer tanto, morrer na cruz para nos dar uma coisa que nós já tínhamos? Escutem, amigos. Esta doutrina que leva as pessoas a crer na imortalidade da alma, ou seja, que somos imortais, lança completamente por terra o sacrifício de Jesus. Quando nós aceitamos essa doutrina da imortalidade da alma, estamos a dizer que o sacrifício de Cristo não vale para nada.
que é que Jesus veio fazer? Dar-nos aquilo que nós já tínhamos? Éramos já imortais e o Senhor veio nos dar imortalidade. Mas que coisa mais estúpida, mais incoerente, mais ilógica. Estão a ver como é que pela palavra de Deus nós conseguimos desmontar erros que milhões de pessoas, pasmem, milhões de pessoas acreditam nisso. A lei de Deus já não existe. E depois, como a lei de Deus não existe, facilmente caem em aceitar o erro que somos imortais. Mas se somos imortais, então o que é que Jesus veio dar? Nada. Ele veio dar aquilo que nós já tínhamos. Para que é um sacrifício tão grande? Bom, deixem-me ser franco convosco. Quando alguns dizem que o Senhor cravou a lei na cruz, se nós lhes perguntarmos, então, mas é lícito matar? Não. É lícito adulterar? Nem pensar. É lícito nós furtarmos? Nem pensem nisso. É lícito eu ter outros deuses diante de mim? Não. É lícito nós tomarmos o nome de Deus em vão? Não, senhora. É lícito nós então quebrarmos o sábado? Sim. Amigos, sejamos coerentes. Sejamos coerentes connosco próprios e sejamos coerentes com Deus. Porquê que se aplicamos um princípio aos 9 mandamentos e não aplicamos o mesmo princípio ao 4º mandamento, que por sinal é o maior dos 10? E é um mandamento que fala de Deus como Criador. É o único que tem a assinatura do Criador, a assinatura do legislador. Sabem porquê que as pessoas não querem ter nada com o 4º mandamento? Porque há um que não quer que nós nos lembremos que Deus é o nosso Criador. Vocês acham que é por acaso que a maior parte das igrejas ditas cristãs que não aceitam o 4º mandamento e ao não aceitar o 4º mandamento não aceitam a lei toda, porque Tiago nos diz que quem guarda toda a lei e tropeça num só ponto torna-se culpado de todos? Acham que é por acaso que na maior parte dessas igrejas que não aceitam o sábado do 4º mandamento, ou seja, o 4º mandamento que fala que é o memorial da criação e por conseguinte do Criador, acham que é por acaso que nessas igrejas muito facilmente entrou a crença na teoria da evolução? Vão falar com essas pessoas. A maior parte delas acreditam na evolução. Porquê? Não pode ser de outra maneira. Se se esquecem do 4º mandamento que aponta para o Criador, e se não existe então criação, estão as portas abertas na sua mente para acreditarem em qualquer panteminice, nomeadamente na panteminice da evolução. Vocês acompanharam-me? Ainda bem. Amigos, há 2 grandes erros que estão como que uma terrível praga, como uma pandemia, a afetar a maior parte da cristandade hoje. Um desses erros é que Deus aboliu a lei na cruz. Mas depois, quando nós vamos ser mais diretos, mais explícitos, afinal de contas ficamos a saber que afinal Deus pregou a lei na cruz, mas depois despregou 9 mandamentos. Só lá ficou 1. Na realidade é isso. A lei de Deus foi pregada na cruz, mas depois ele descrucificou 9. Ficou lá 1. Portanto, não há sábado. E porque não há sábado, e porque não há lei, as pessoas automaticamente acabam por aceitar outro grande erro. É o erro de que somos imortais. Amigos, estes 2 grandes erros estão a varrer a cristandade toda. De onde é que esses erros vêm, conforme nós vimos? Diretamente do jardim do Éden. Tal como nós lemos no livro de Gênesis. Vem de Satanás, o mentiroso e pai da mentira, que hoje quer fazer com a humanidade exatamente aquilo que ele fez no início com Adão e Eva. E sabem porquê que ele quer fazer o mesmo hoje, no tempo do fim, connosco, o que ele fez com Adão e Eva? Porque ele viu que teve tanto sucesso com Adão e Eva lá no jardim, que ele acha, com estes erros, eu consigo ter sucesso também com a humanidade de hoje. E não é que ele está a ter mesmo? Absolutamente. Estão a ver como é que o livro de Gênesis é importante? A tal sementinha, o tal erro que foi ali colocado no início, que começou a desenvolver-se, e agora está a atingir a sua plena maturidade no tempo do fim. Mas, apesar disso, haverá um povo que, pela graça de Deus, guardará os mandamentos de Deus. E por guardar os mandamentos de Deus, passarão pelos portões da nova cidade, da nova Jerusalém,
Os anjos que lá estão também, como estiveram no início, vão lá estar, mas agora permitindo que eles entrem. E ao entrarem pelos portões da nova cidade, eles vão ter acesso à árvore da vida. E ao terem acesso à árvore da vida, terminou para sempre a maldição e terminou para sempre a morte. Não é isto uma esperança? Fantástica esperança. E amigos, esta esperança não é uma utopia, não é uma irrealidade. É algo que está fundamentado, bem fundamentado na palavra de Deus. Pois bem, que Deus nos ajude para que nós não nos deixemos envolver por estes dois monstruosos erros. O sábado não é válido e o homem é imortal. Dois terríveis erros que irão cada vez mais tomar de assalto milhões e milhões de pessoas. E coisa terrível, pessoas que se dizem cristãs. Temos tempo ainda só para ler mais um texto e vamos a Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 e vamos ler os versículos 21 a 23, onde diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todos entrarão pelos portões da Nova Jerusalém. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Onde é que está revelada a vontade de Deus? Nos 10 mandamentos. Versículo 22. Muitos naquele dia vão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? São estas pessoas cristãs? São? Porquê? Porque fizeram estas coisas em nome de quem? Em nome de Buda? Em nome de Alá? Não. Em nome de quem? Em nome de Cristo. Agora repare o que é que Jesus lhes vai dizer. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais o quê? A iniquidade. O que é a iniquidade segundo a Bíblia? A transgressão da lei. Que lei? A lei dos 10 mandamentos. Dar-se-á o caso de que estes a quem Jesus um dia vai dizer apartai-vos de mim porque praticais a iniquidade, dar-se-á o caso que estes são aqueles que dizem que a lei foi pregada na cruz? Provavelmente. Amigos, que Deus nos ajude a não nos deixarmos levar por estes dois grandes erros e que possamos ficar firmes no nosso Deus e nos seus mandamentos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, de forma muito clara, Tu fizeste com que a Tua palavra falasse às nossas mentes e aos nossos corações. Obrigado por termos compreendido mais uma vez, Senhor, a importância do livro de Gênesis, pois aquilo que se passou no início é aquilo que se vai passar no fim, é aquilo que já está a passar diante dos nossos olhos. Ó bom Pai, que possamos aprender do exemplo negativo de Adão e Eva, para não nos podermos deixar enredar pelas artimanhas, pelas astúcias do nosso grande inimigo e Teu inimigo igualmente. Ó Senhor, dá-nos a Tua graça, dá-nos o poder de recebermos novos corações, corações de carne, para que nesses novos corações que Tu nos deres pela Tua graça, o Teu Espírito possa ser colocado e esse Teu Espírito nos leve a nós obedecermos aos mandamentos de Deus, para que assim, obedecendo à Tua vontade, como consequência natural e automática da nossa fé em Ti, nós possamos um dia, Senhor, ter a oportunidade, o privilégio, o santo privilégio de entrar pelos portões da Nova Jerusalém e assim termos acesso à árvore da vida e vivermos eternamente contigo. Ó Senhor, quão maravilhoso será esse dia em que nós possamos entrar nesse Teu reino, onde não mais haverá maldição, onde não mais haverá morte, onde finalmente será concluído o processo inverso que foi iniciado inicialmente. Ó Senhor, que maravilha nós um dia podemos estar com todos os remidos de todas as épocas, incluindo com os nossos primeiros pais, com Adão e Eva. Senhor, dá-nos a graça de permanecermos fiéis a Ti e à Tua palavra, pois isto tudo pedimos no santo e bendito nome do nosso Salvador Jesus. Amém.